Soberano Jesus, concede-nos a graça de conhecer e aplicar a Tua Palavra aos nossos corações. Amém e amém. A Reforma Protestante não foi apenas um evento histórico, foi um movimento espiritual, um chamado de Elohim, de Deus, ao seu povo. Volte à Palavra. Durante 11 estudos, nós falamos sobre a teologia da Reforma, sobre a graça, a fé, as Escrituras, a glória de Elohim, mas agora voltamos nosso olhar para a história. Começa aqui uma nova série, a Reforma que não terminou. Uma série complementar, onde vamos entender como tudo aconteceu. 3 estudos, 3 capítulos de uma história que ainda está sendo escrita. Veremos a pré-reforma, quando os primeiros raios de luz começaram a atravessar as trevas da Idade Média, com homens como Wycliffe, Hus e Savonarola, que ousaram dizer: a palavra de Deus deve ser aberta novamente. Depois, veremos a reforma em si, como Lutero, Zwingli e Calvino, os instrumentos que Elohim usou para restaurar o Evangelho e colocar a Escritura no trono da fé. E por fim, veremos o legado da Reforma, do século XVI até hoje, mostrando que o Espírito de Elohim, de Deus, nunca deixou de reformar o seu povo. Mas essa série é mais do que uma aula de história, é um chamado espiritual. Porque a reforma é exatamente isso, um retorno à palavra de Elohim. E esse retorno continua sendo urgente e necessário hoje. Essa série também é um preparativo para o que virá depois. Uma série, o nome de Elohim. Se a reforma nos ensinou a voltar à palavra, a próxima série nos mostrará quem é o Deus da palavra. Porque se revelação é Deus mostrando-se a si mesmo, então não há nada mais importante do que conhecer o nome do próprio Deus. A reforma foi um retorno à Escritura. E conhecer Elohim é voltar ao coração da Escritura. Por isso essa série é essencial. Ela nos lembra que a reforma não é um monumento do passado, mas um movimento vivo que precisa continuar em nós. E talvez a verdadeira reforma esteja apenas começando. Então, bem-vindo à série, a Reforma que não terminou. E em nosso primeiro estudo dessa série, vamos dar a ela o seguinte título: Antes da Reforma, as vozes que clamaram na escuridão. Veja o que diz Atos 13:36. E tendo Davi vivido de acordo com os propósitos de Deus em sua geração, adormeceu. Nesse estudo de hoje, nós vamos entender o contexto histórico e espiritual que preparou o caminho para a Reforma Protestante. Nós conheceremos os precursores que se levantaram contra as trevas da ignorância religiosa e aprenderemos que a verdadeira reforma sempre começa quando alguém decide voltar ao texto. E seremos desafiados a servir aos propósitos de Elohim em nossa geração, como fizeram Wycliffe, Hus e Savonarola. O tema do nosso estudo, ou seja, a síntese, antes de Lutero erguer o martelo e fixar na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses, Elohim já havia acendido uma chama. A reforma não começou em 1517, mas nos corações que ousaram ouvir a voz da Escritura quando o mundo
ainda estava em silêncio. A título de introdução, deixe-me dizer o seguinte: durante séculos, a Europa viveu sob o domínio da ignorância espiritual. A Bíblia era um livro fechado, guardado por uma língua que o povo não compreendia. O Evangelho havia sido misturado com tradições humanas, penitência, indulgências e decretos papais. Mas Elohim, que nunca deixa de agir, começou a levantar vozes que quebrariam o silêncio da Idade Média. Essas vozes não buscavam revolução, mas a reforma. Não queriam destruir a igreja, mas trazê-la de volta à palavra. E foi assim que nasceram os primeiros raios na Europa. John Wycliffe, John Hus e Girolamo Savonarola, os precursores da reforma. Homens comuns, mas com um chamado inapagável no coração. A verdade precisa ser dita, mesmo que o preço seja a vida, disseram eles. Observe agora as vozes que clamaram na escuridão. John Wycliffe, a estrela da reforma protestante. Ele nasceu em 1320 e morreu em 1384 na Inglaterra. Wycliffe acreditava que a autoridade suprema da fé não estava no Papa, mas na palavra de Deus escrita. Ele traduziu a Bíblia para o inglês e pregou que cada pessoa deveria ter acesso direto à Escritura. Ele chamou o clero ao arrependimento e denunciou o comércio da fé. Ele dizia: a Bíblia é a autoridade suprema para todo cristão. O que não tem base na Escritura não deve ser exigido de nenhum homem. Seus seguidores, conhecidos como Lollardos, espalharam o Evangelho em uma Inglaterra dominada por dogmas. Mesmo após sua morte, sua influência ecoou por toda a Europa. O segundo nome, John Hus, a voz que não se calou. Ele nasceu na Boêmia, atual República Tcheca, em 1372 e morreu em 1415. Inspirado por Wycliffe, Hus pregava na língua popular, em uma igreja em que a língua que dominava a igreja e os sermões era o latim. Ele pregava na língua do povo e chamou o povo ao arrependimento. Condenou os abusos da igreja e o luxo dos bispos. Por sua fidelidade foi excomungado, preso e finalmente queimado vivo em 1415. Suas últimas palavras foram proféticas. Hoje, ele disse, hoje assam um ganso. Rus, em tcheco, significa ganso. Mas daqui a 100 anos, um cisne se levantará, e vocês não poderão calá-lo. Pois bem, 100 anos depois, Lutero ergueria sua voz, e o cisne realmente cantaria. O terceiro, Girolamo Savonarola. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1498. Viveu 46 anos. Ele viveu na Itália. Savonarola foi um monge dominicano que pregou contra o pecado, a corrupção e a vaidade da corte papal. Chamou a cidade de Florença ao arrependimento e denunciou a hipocrisia religiosa do seu tempo. Foi enforcado e queimado em praça pública, mas a sua pregação despertou uma geração inteira. Ele disse: Senhor, tira-me tudo, menos a tua verdade. Então, esses homens não começaram a reforma, mas prepararam o caminho para ela. Elohim os levantou em tempos sombrios para lembrar à humanidade que a verdade não pode ser aprisionada. Veja o que disseram alguns teólogos ao longo da história sobre a reforma. Santo Agostinho de Hipona, viveu no século IV depois de Cristo. Ele já havia dito
A igreja é reformada sempre que volta à palavra de Deus. Wycliffe aplicou isso em seu tempo. Ele disse: a palavra de Deus é o fundamento da fé e o consolo do homem. John Hus o selou com sangue. Ele disse: eu prefiro morrer pela verdade do que viver pela mentira. Savonarola, em meio às chamas, orou: a verdade sempre vence, disse ele. Então a reforma não nasceu de teólogos modernos, mas de corações antigos que amaram a verdade mais do que a própria vida. A título de conclusão, deixe-me dizer o seguinte: o propósito de Deus para cada geração. Atos 13, 36, a Escritura diz: e tendo Davi vivido de acordo com os propósitos de Deus em sua geração, adormeceu. Cada geração tem o seu chamado. Os pré-reformadores serviram ao propósito de Deus, ao propósito de Elohim, preparando o caminho. Lutero, Zwingli, Calvino os serviram pregando essas verdades, e nós os serviremos vivendo a palavra. A reforma começou quando homens se levantaram para dizer: voltemos à Escritura. E ela continua toda vez que alguém decide obedecer ao texto. A reforma não terminou, e enquanto houver corações curvados à palavra, ela jamais terminará. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida nessa ocasião. É a minha oração. Amém e amém.